onde a raça humana começou. Quase 1 bilhão de pessoas vivem aqui, e é um continente com uma diversidade incrível de comunidades e culturas. Ainda assim, sabemos menos da história dele do que de outros lugares. Mas isso está começando a mudar. Nas últimas décadas, pesquisadores e arqueólogos começaram a revelar uma variedade de histórias tão impressionantes e extraordinárias quanto as de qualquer outro lugar do mundo. É uma história que foi negligenciada por anos, e em grande parte não possui registros escritos, mas está preservada para nós no ouro e nas estátuas, na cultura, arte e lendas do povo. Meu nome é Gus Kazele Aifor. Durante muitos anos, estudei a história e a cultura da África. Como historiador de arte, estou acostumado a extrair histórias de objetos mudos do passado. Vou descobrir a história e entender o que realmente aconteceu com os reinos perdidos da África. Estou começando minha busca no extremo norte do continente, no que hoje é conhecido como Sudão. Estou procurando pelo lendário Reino da Núbia. Núbia é o nome tradicional para a parte norte do Sudão, perto da fronteira com o Egito. Por milhares de anos, uma civilização dominou essa região, no que hoje é o Saara Oriental. Ela é mencionada pela primeira vez pelos antigos egípcios como um posto avançado primitivo, uma fonte de escravos e tesouros, dançarinas e lutadores. Para os romanos também, era uma terra bárbara e desolada. Ainda assim, esse povo foi conquistador à sua maneira, sendo derrotado não por seus rivais, mas pelo próprio ambiente. A Núbia nos deixou alguns dos monumentos mais espetaculares, não só da África, mas de todo o mundo. Há mais pirâmides aqui do que no Egito. Esta foi uma grande civilização, mas sua história é pouco lembrada. Então, como era realmente a Núbia? Quão poderosa ela era? E aconteceu com ela no final? Para começar minha busca, estou deixando a capital sudanesa, Khartoum, e voando para o norte, rumo à Núbia. Esse é o sonho de qualquer garoto. Esse helicóptero antigo vai nos levar para ver alguns dos antigos pontos turísticos núbios. Tenho aqui um guia fantástico. Este é o Marimu, que vai me contar o significado de alguns desses lugares. Marimu Bashir é um dos arqueólogos mais respeitados do Sudão. Ele está me levando em uma jornada, não só pelo espaço, mas também pelo tempo, voltando quase 10 mil anos até a época em que os humanos começaram a plantar e a criar animais domésticos. Estamos seguindo para o norte ao longo do Nilo. Se não fosse pelo Nilo e sua irrigação, toda essa paisagem seria deserto. E, do alto, é fácil ver como a faixa de cultivo é realmente estreita. Mas Marimu me disse que vamos deixar o corredor verde do Nilo e seguir para o deserto de verdade. Aqui fora é um dos lugares mais inóspitos da Terra. A temperatura aqui passa dos 49 graus Celsius, e mesmo assim ainda há pessoas trabalhando aqui. É aqui que vou começar minha jornada, bem no meio do nada. Voamos mais de 400 quilômetros ao norte de Khartoum até o meio do deserto da Núbia, 39 mil quilômetros quadrados de arenito árido com quase nenhum oásis. A partir daqui, vamos atravessar as areias escaldantes de carro, e Marimu me disse que vamos começar pelos primórdios da cultura núbia. 7 mil anos atrás.
Ops. O que você está fazendo? Mal viemos aqui e já parece o meio do nada. É um lugar seco e remoto que estive. Mas o Mahmoud diz que aqui tem algo que faz todo o sofrimento que passamos valer a pena. Então vamos dar uma olhada. Por que me trouxe aqui? Porque é um lugar muito importante e é aqui que nossa história vai começar. Algo realmente interessante, mesmo. Ah, é um sino. Não é um sino. É o que chamamos de Vogon. Idade? Não é de menos de 5.000 AC. 5.000 AC1. Então eu estou tocando um instrumento de 5.000 antes de Cristo? Sim. O som real é o resultado natural da consistência da rocha, mas ela foi ficando lisa com o tempo por causa das pessoas que a tocavam, há mais de 7.000 anos. Muito antes dos romanos, muito antes dos faraós. Isso é um sinal de civilização humana. Então eles cantavam junto com isso? Eu não gosto de gong, mas acho que consigo imaginar mais dança do que canto. Dança. Nos últimos anos, arqueólogos encontraram centenas de gombos de pedra como este no deserto da Núbia, possível evidência de uma população considerável. Imagino que daria para ouvir de muito longe. De muito longe. E eu acho, na verdade achamos que é o mesmo que temos hoje com a linguagem dos tambores na África. Provavelmente tinha para eles a mesma função naquela época. Arqueólogos acham que pessoas podem ter usado gongos de pedra para comunicar vales. E que isso é o começo da cultura núbia. Mas por que aqui? Este é o meio de um dos desertos severos do mundo. Mahmoud tem algo para me mostrar. Isso foi um segredo até recentemente. Agora vou te mostrar uma coisa muito especial. Olha só. São gados. Sim. Idade? Algo em torno de 5.000 a 6.000 antes de Cristo. AC, de 5.000 a 6.000. Isso é impressionante. Quando isso foi descoberto? Em março passado, imagina. Março. Estamos em agosto então. Poucas pessoas viram isso. Você é segundo que descobriu o conjunto. Tá. Você é o segundo a estar aqui. A arte rupestre é a forma mais antiga de representação pictórica conhecida. Pesquisas mostraram que as imagens talvez não sejam só uma representação da vida cotidiana. Em vez disso, elas se concentram em temas de grande significado para o povo que as criou. Por isso, fico impressionado ao descobrir que, aqui, no meio do deserto da Núbia, eles faziam imagens de gado. Isso é deserto. Mas estava no deserto, em 6.000, antes de Cristo. Mahmoud me disse que é uma história de mudança climática catastrófica. Pesquisas recentes mostraram que, há cerca de 7.000 anos, a maior parte do Saara era, na verdade, verde. Você pode ver os contornos de vales secos, ou vadis. Eles já foram grandes rios que desaguavam no Nilo. E entre eles se estendiam savanas de pastagem do tipo que hoje você só encontra muito mais ao sul. Então, essa área aqui, antigamente, teria tido grama, teria sido exuberante, teria sustentado gado ou provavelmente comunidades complexas também. Sim, e até férias. Que tipo de animais poderiam? Sim.
Na verdade, com base nos desenhos rupestres que temos por aqui, temos leões, elefantes, temos girafas. Então, a vida selvagem e a ecologia da África subsaariana existiram aqui. Sim. É incrível. É a prova disso. Sim. Então você pode imaginar, tipo, o gado. Bom, com um pouco de imaginação, o gado neste vale. Rio ali embaixo. Sim. E pessoas, em algum momento subiu aqui. E com uma dessas pedras, só. Sendo a. Retratando tudo isso, desenhos. Sim. É incrível, né? Por quê? Sim. Talvez as mesmas pessoas que fazem a arte rupestre sejam as mesmas que retratam esses, desenhos aqui. Levou milhares de anos para o deserto secar completamente, então a sociedade de pastores ou criadores de gado que criou a arte rupestre pôde se desenvolver em uma comunidade muito mais complexa. E me disseram que eles produziram algo realmente espetacular, e é para lá que estou indo agora. Seguimos para o norte ao longo do Nilo, cerca de 1.100 quilômetros de Khartoum e menos de 320 da fronteira com o Egito. Nosso destino é a pequena cidade de Kerma, que fica às margens do Nilo. Esta foi, um dia, a capital do reino que os egípcios conheciam como Cush. Aqui era o coração do reino da Núbia. Nas últimas décadas, arqueólogos descobriram aqui os restos de uma cidade impressionante, datada de cerca de 2000 a.C. Essa estrutura extraordinária se ergue como uma montanha feita pelo homem sobre as ruínas. Kerma é, de certa forma, um desenvolvimento da comunidade que fazia arte rupestre. Então, aqui temos, mais organização. No coração dessa grande cidade havia uma enorme estrutura de tijolos de barro conhecida como Defufa. É o edifício de tijolos de barro mais antigo conhecido na África, e um dos maiores. Mas não tem cômodos. É um bloco sólido de alvenaria. Eles realmente construíram um pedaço de geografia porque é sólido, feito de barro. O que é isso? Para que isso poderia ter sido usado? Acredito que seja algo associado a rituais. É algo como um templo ou algo do tipo. Nós não sabemos quem era o deus ou deuses que essas pessoas adoravam, mas segundo Mamumot, era o templo no topo da Defufa que era o principal foco aqui. Ele era cercado por palácios para a realeza ou sacerdotes. Agora estamos no topo da Defufa. Sim. E, você pode ver ao redor, cercando a Defufa, está a cidade administrativa de Kerma. São as fundações elevadas de fundação dos edifícios. Eu vejo. Elas foram encontradas aqui, e isso é uma reconstrução da fundação para mostrar as plantas desse edifício. Eu vejo. Julgando pelos edifícios que os arqueólogos descobriram nos últimos 10 anos, Kerma não era tanto uma cidade residencial, mas sim um local de peregrinação onde pessoas vinham de longe para cerimônias. Então, claro, teria parecido muito diferente. E é fácil esquecer que tudo isso era realmente verde. Sim, era verde, é cercado de verde. E por isso havia comida suficiente, água suficiente. Então poderia ter sido uma área bastante rica. Realmente desenvolveu um reino muito forte naquela época. Então todos esses, recursos econômicos sustentaram o Estado para ser um Estado muito forte. Há um pequeno museu aqui com algumas das descobertas das escavações, que dão uma ideia da cultura núbia. E mesmo quando está tudo exposto assim, com os artefatos numerados e catalogados, dá para ver o quanto é algo único. Veja a cerâmica. Os arqueólogos agora sabem que as pessoas já faziam cerâmica aqui antes mesmo de começarem a plantar, e muito antes do Egito Antigo. As superfícies polidas e as bordas pretas imitam as formas das cabaças polidas para beber que já vi usei em outras partes da África.
É extremamente bem feita, mas é toda feita à mão. Eles não usavam roda de oleiro para isso. E o mais impressionante é que essa técnica ainda pode ser encontrada hoje, 4.000 anos depois. Por onde quer que você ande por aqui, vê esses típicos potes de água. Eles não são produzidos em massa numa fábrica. Em vez disso, são feitos por mulheres de uma vila local. Só estão recolhendo um pouco de gopu, acho que é isso, que aparentemente é usado na mistura com o barro. E essa é a vila do outro lado do Nilo de onde estamos hospedados, onde elas criam esses incríveis potes de barro. E uma das mulheres vocais está nos mostrando como elas realmente fazem isso, desde o momento de sovar o barro até o produto final. Você vai se perder. O quê? Eu mesmo já fiz um pouco de cerâmica, e sei por experiência própria que essa técnica é realmente extremamente difícil. Ela é tão sofisticada quanto a arquitetura de tijolos de barro do Defoufer. Essa técnica pode ser antiga, mas é perfeitamente adaptada às condições daqui. O engobe vermelho é feito para deixar a superfície do pote exatamente no ponto certo de porosidade, permitindo uma evaporação lenta para manter o conteúdo fresco. Essas continuidades de tradição e prática são uma percepção ainda mais importante sobre a cultura da antiga Núbia, porque os núbios de Kerma nunca desenvolveram a escrita. A arqueologia revelou outros insights surpreendentes desta cidade antiga. É aqui que os núbios de Kerma enterravam seus mortos. O cemitério foi escavado pela primeira vez por uma equipe liderada por americanos em 1913. O que eles descobriram contou uma história impressionante. Estamos no que chamamos de cemitério oriental. Este cemitério pertence aos Kerma. Estamos de pé na beira do que já foi um enorme monte funerário, com quase 100 metros de diâmetro. O centro é marcado por uma misteriosa rocha branca, e há uma espécie de avenida lisa que cruza o espaço. É uma área enorme, e parece ser o túmulo de um rei. Mas ele não foi enterrado sozinho. Dentro disso, temos os sacrifícios humanos no interior. E assim você pode ver a importância da pessoa que havia sido enterrada aqui. Quantas pessoas sacrificadas? Mais de 300 pessoas foram enterradas como sacrifícios humanos. Os arqueólogos acreditam que as vítimas, homens, mulheres e também crianças, foram sacrificadas para servir como servos e acompanhantes de seu mestre na vida após a morte. O vasto cemitério em si foi usado por mais de 1000 anos e contém mais de 30.000 túmulos. Deve ter sido um lugar bastante sombrio e melancólico. Quero dizer, se alguma coisa realmente vai te fazer pensar sobre a vida e a morte, é um lugar como este. Os arqueólogos também encontraram algo que liga Kerma diretamente ao povo da arte rupestre. Gado. Ao redor, sabe, das bordas do monte. 5.000, crânios de gado foram encontrados nessa, borda das tumbas. Isso é de rei. 5.000 cabeças de gado. Seriam, quero dizer, esse gado foi abatido especialmente para... Sim. Para comemorar. Como? Morte de alguém. Exatamente, e faz parte da oferenda. Foi oferecido junto com essa pessoa. A riqueza é medida em gado. Sim, naquela época, sim. Com certeza, sim. E o gado era, simplesmente, a principal coisa que podemos encontrar na cultura Kerma em muitos aspectos. Mas se tantos bois, tantas pessoas estão sendo sacrificadas por uma pessoa, primeiro, isso sugere que ela era incrivelmente poderosa.
Deve haver aqui uma enorme cultura do gado e uma grande população sustentando isso. Isso me faz pensar diferente sobre Kerma. Era civilização enorme. É um verdadeiro reino. A escala e a relativa sofisticação da civilização núbia que em Kerma levaram arqueólogos ocidentais no Sudão colonial a presumir que essa cultura devia ter sido trazida do Egito ou de outro lugar. Mas agora se acredita que isso foi, na verdade, um desenvolvimento indígena, ou seja, uma civilização criada pelos descendentes do povo que fez a arte rupestre há milhares de anos. 4.000 anos depois de ter sido construída, o povo de Kerma ainda se reúne, como se fossem fantasmas, ao redor do templo em Odo-Fufa, mantendo viva a memória de seus ancestrais. Embora o reino núbio tenha desaparecido, ele ainda fascina. Essas ruínas me impactaram. De certa forma, Kerma é o reino perdido que eu sempre sonhei em ver. É tão espetacular quanto qualquer coisa que já vi no Egito. Quatro 4.000 anos atrás, os núbios de Kerma aparentemente prosperavam com seu grande monumento de tijolos de barro, seus rebanhos de gado e uma população considerável. Então, por que eles desapareceram? E para onde eles foram? A água era a chave para o reino núbio. Ela dava terra fértil à sociedade de pastoreio deles. A história era diferente para os vizinhos danúbios egípcios. A falta de terras para pastagem levou à irrigação, extraindo o máximo de água do Nilo para transformar o solo árido do deserto. Mas mesmo com essa tecnologia era mais difícil para eles criar vegetação exuberante que a Núbia tinha em abundância graças aos rios que a atravessavam. A Núbia era um alvo tentador para os faraós ambiciosos. Havia frequentes ataques e retaliações. Então, por volta de 1500 a.C., os registros mostram que os egípcios invadiram. O alvo não era Kerma e continuaram 290 quilômetros ao longo do Nilo até Jebel Barkal. Mahrimu e eu estamos seguindo a rota de invasão dos egípcios subindo o rio Nilo. Nosso objetivo é o mesmo dos antigos faraós, a aparentemente simbólica montanha de Jebel Barkal. Pode ver que também existe esse tipo de formação na própria montanha, tipo, esse pináculo muito interessante aqui. Se você olhar de cima, parece uma coroa na cabeça de uma cobra. Eu não vejo cobra. Consegue. Você consegue ver ao pináculo. No topo. Isso é, tipo uma coroa. Isso é o que... E você pode ver logo abaixo, tipo, desse lado, dá para ver a boca de uma cobra e até, se você prestar atenção. Estou vendo. Vê no olho. Olhando para algo assim, imaginando uma espécie de... uma cobra dançando. Cabeça. A coroa. Usando uma coroa longa. Vejo. Coroa real. Eu vejo. Para os antigos egípcios, a cobra erguida era um símbolo de realeza, e aqui havia uma escultura natural que sinalizava para eles, ao que parece, que dentro da montanha habitava Amon, rei dos deuses egípcios. Eles sentiram que isso justificava a conquista da Núbia, e por isso construíram um enorme templo para Amon ao pé da montanha.
Como os núbios se sentiam com os egípcios realmente estando aqui? Naquela época, a Núbia estava completamente controlada pelos egípcios. Parece um pouco com colonialismo. Exatamente. Naquela época, os egípcios, eles viam os núbios apenas como bárbaros selvagens. As imagens egípcias da época da conquista são explícitas sobre a subjugação do povo núbio. Eles claramente os consideravam inferiores. Os egípcios costumavam chamar a Núbia, Anta, durante aquela época, de a miserável Núbia. Miserável. Sim. As imagens também deixam claro que os egípcios aproveitaram ao máximo os recursos naturais da Núbia e exigiam riquezas, além de respeito. Aqui, os núbios estão trazendo tributos, ouro, marfim, junto com animais selvagens, macacos e peles de leopardo. E, claro, o gado é destaque. Eles parecem ter importado lutadores núbios como gladiadores. As pessoas que construíram os magníficos edifícios de Kerma foram reduzidas a escravos, ou era isso que egípcios queriam fazer crer? Há uma sugestão de que até mesmo o nome pelo qual os conhecemos é pejorativo. A palavra Nub originalmente significava escravo. Qualquer justificativa, os egípcios reivindicaram Jebel Barkal como lugar sagrado. Incrível que mais de 3.000 anos depois ainda é assim. Mahrimou e eu viemos participar das devoções de uma seita sufi muçulmana local. Eles homenageiam a memória de um sheik local que está enterrado em um santuário ao pé da montanha sagrada. Místicos sufis foram fundamentais na conversão do Sudão ao islamismo, adaptando costumes culturais locais. Então, embora esta cerimônia seja claramente islâmica, tanto em sua forma quanto nos rituais que são observados atualmente, é importante lembrar que a história religiosa desta região é muito antiga e marcada por uma grande diversidade de crenças e práticas espirituais. Antes da chegada do Islã, povos que habitavam esta área já realizavam cerimônias e rituais próprios, profundamente ligados às suas culturas e tradições locais. Com o passar do tempo, à medida que o Islã se tornou predominante, é provável que elementos dessas antigas observâncias religiosas tenham sido incorporados, de maneira sutil ou explícita, às práticas islâmicas. Esse tipo de fusão entre tradições antigas e novas é um fenômeno comum E à luz do amanhecer, vendo o templo egípcio e o santuário sufi no topo da montanha, impressiona-me as continuidades que persistem. Aqui a história se sobrepõe à história. Você sente que é um lugar especial. E isso me faz pensar novamente naqueles gongos. Ouvir aqueles sufis, aqueles ritmos repetidos, te dá uma noção de como essas repetições de orações, de encantamentos, de pensamentos ecoam ao longo das gerações, ao longo dos milênios, mas de alguma forma ainda são muito especiais para o povo desta terra hoje. Os egípcios retrataram os núbios apenas como escravos. O que Mahrimou quer me mostrar é que a história não é tão simples assim. Hoje está incrivelmente quente. Aparentemente, está acima de 50 graus, e eu nunca tinha sentido isso antes. Mas aqui chega a passar dos 50, e não é mais só o calor do sol. Parece que o calor vem de todos os lados ao mesmo tempo.
Os egípcios só governaram a Núbia por alguns séculos, e há provas concretas de que os núbios conseguiram dar o troco em seus conquistadores. Mas cercado por esses enormes vestígios egípcios, acho difícil acreditar nisso. Mahimud diz que, se eu ainda tiver alguma dúvida de que os núbios inverteram a situação contra os egípcios, ela vai desaparecer completamente quando eu vir o que tem aqui dentro. Nossa, isso é absolutamente impressionante. Impressionante. Então, o que é isso? É um templo, aparentemente construído por um governante núbio chamado Taharqa, por volta de 700 a.C. Você pode ver aqui a impressionante e majestosa imagem da montanha sagrada, Jabal Ta'at, com o topo em forma de cobra, ao fundo do cenário, destacando-se na paisagem. Disco. Então, ali é onde a gente realmente se sentou, na base da montanha. E é exatamente onde estamos agora, bem embaixo do próprio topo, aqui dentro da montanha. E aqui temos Amon, uma representação de Amon. Na verdade, dentro. Cobre na montanha duelando. Aqui dentro. Sim. E na frente dele, temos Taharqa fazendo uma oferenda a Amon. Então, Taharqa representa, de certa forma, o povo aqui? Sim. Mas o que essas imagens mostram é que Taharqa não era apenas um governante da Núbia. Ele também foi um faraó do Egito. Os conquistados se tornaram os conquistadores. Ele foi um de toda uma dinastia de faraós núbios que governaram todo o Vale do Nilo sob a proteção de Amon. Taharqa usando a coroa com as duas cobras, o que significa que ele é o rei das duas terras. Porque geralmente essas coisas são tão ambíguas que você precisa dar um salto de fé com a história ou a arqueologia. Mas isso aqui é absolutamente categórico. E de repente estou vendo aquela cobra de novo. Esses são faraós negros, núbios, parte daquele reino perdido da Núbia. Mas eles não governaram apenas a Núbia. Eles também governaram o Egito como um único reino contínuo. Esses hieróglifos mostram como Taharqa celebrou seu reino conjunto núbio-egípcio no santuário deste templo. De um lado, ele retratou os deuses núbios. Tem parede aqui. Com as divindades egípcias do outro lado. Essa antiga civilização africana negra dominou desde o Alto Nilo até o Líbano por mais de um século, por volta do século X a.C. Essas estátuas, descobertas há apenas alguns anos, nos dão um retrato dos faraós núbios em toda a sua autoconfiança. Essas pessoas governaram toda a região daqui, do território núbio até o Egito. E você pode perceber isso olhando para o adorno de cabeça deles, aquelas duas cobras, uma representando a Núbia, outra o Egito. E dá para ver o quanto eles eram ameaçadores para os egípcios, porque todos eles, em algum momento, tiveram suas cabeças arrancadas. É só olhar para eles. E embora eles não conseguissem manter o controle sobre o Egito, o reino núbio sobreviveu por séculos depois disso. Mas agora, eles haviam adquirido alguns hábitos egípcios. A partir desse momento, os governantes núbios seriam enterrados em pirâmides como os antigos faraós. Existem mais pirâmides no Sudão do que no Egito. Mas isso não era simples imitação. Já fazia séculos que governantes egípcios não usavam pirâmides e pirâmides têm formato diferente. Isso era os núbios celebrando a própria glória.
Mas os núbios tinham um inimigo ainda maior do que os egípcios, o meio ambiente. Na época de Taharqa, por volta de 700 a.C., os registros arqueológicos mostram que o deserto estava se aproximando cada vez mais, e a própria Kerma havia perdido suas terras de pastagem. A pressão do deserto fez com que o coração do reino núbio se deslocasse ainda mais para o sul, cerca de 560 quilômetros ao longo do Nilo, em torno de um lugar chamado Meroé. Hoje, o deserto aqui está repleto de restos de pirâmides e templos. A sociedade que os construiu floresceu entre 700 a.C. e 400 d.C. O renascimento do reino núbio em Meroé, que naquela época ainda era verde e exuberante, é marcado por inúmeros palácios e templos. E embora os egípcios tenham deixado sua marca na cultura núbia, há aqui também evidências de crenças núbias ainda mais antigas. Consigo ver a influência egípcia no formato deste templo. Mas as esculturas em relevo nas paredes expressam uma visão de mundo não egípcia. Por volta de 200 a.C., o deus egípcio Horus foi rebaixado ao final da fila. Então isso é uma ordem de hierarquia? Exatamente. Até mesmo o grande Amon de Jebel Barkal está em segundo plano em relação ao deus da guerra totalmente não egípcio, Apedema. Ele é o mais importante, mostrado entregando o símbolo da realeza ao governante núbio. E a outra maneira que os núbios mantiveram suas tradições. Mahmud me trouxe a um dos locais mais espetaculares do Sudão, o próprio impressionante cemitério real, onde os reis núbios desse período foram enterrados em suas pirâmides características. Há indícios de um retorno ao modo de vida tradicional deles, onde uma coisa era de extrema importância. Você pode ver essa fileira de gado. São duas fileiras, uma na parte de cima e outra na parte de baixo da parede. Então tem uma fileira inteira de gado? De gado? Indo de Sim. direita a esquerda? Sim. E você pode ver, na própria iconografia, a proporção das pessoas e a proporção das vacas. Então eles estão mais concentrados nas vacas para... O que eles valorizam, obviamente, é o gado. Sim. E todo o mundo social deles pode ser traduzido em valor através do gado com... E quando também está ligado ao gado como a parte principal dessa vida. Nós pensamos assim. Incrível. Então, de certa forma, realmente parece mesmo haver uma ligação entre realeza e gado, algo bastante fundamental. Provavelmente sim. Por quê? Pelo que vimos agora, aqui em Meroé e em Kerma, a conexão é o gado e eles continuam representando o gado em sua iconografia, em tudo que está relacionado à vida e à vida após a morte, de maneira significativa, de forma muito marcante. 700 anos depois de terem sido submetidos à dominação egípcia, os núbios de Meroé ainda mantinham uma cultura distinta e africana, uma herança que ainda hoje os conecta a outras culturas africanas. É hora de deixar as ruínas e seguir para a parte habitada de Meroé. Estamos indo para a cidade real de Meroé. Eles providenciaram um transporte fantástico. A Meroé moderna é onde Mahmud realiza suas principais pesquisas. A especialidade é a história da corrente de ferro e muitas das técnicas antigas permanecem inalteradas. Então, por milhares de anos, as pessoas vêm forjando e fundindo ferro usando a mesma técnica. Sério.
Acredita-se que os núbios tenham desenvolvido a indústria do ferro mais antiga da África. A primeira tecnologia do ferro apareceu aqui durante o primeiro milênio antes de Cristo, mais ou menos na mesma época da nossa Idade do Ferro. Vários arqueólogos e especialistas acreditam que o conhecimento de produção do ferro foi inventado aqui em Meravi e depois se espalhou para o resto da África. E alguns deles, inclusive alguns historiadores, vão ainda mais longe e chamam Meravi de a Birmingham da África Antiga. A arqueologia nos mostra que Meroé se tornou um centro industrial relativamente grande, produzindo enormes quantidades de ferro. Por 1000 anos após a queda do reino egípcio, a Núbia de Meroé prosperou. No século II a.C., eles já haviam até desenvolvido a escrita. Mas, embora os arqueólogos tenham decifrado há muito tempo os sons do alfabeto, ninguém ainda conseguiu desvendar o próprio idioma. Esta era uma civilização confiante e independente, bem diferente da terra bárbara descrita pelos escritores antigos, um lugar justamente famoso por seu trabalho em ferro, seus lutadores e seu gado. É possível que o deserto invasor tenha sido tanto amigo quanto inimigo deles, protegendo-os de outra invasão vinda do norte. Mas o deserto continuou sua incursão implacável. Ele já havia destruído há muito tempo a civilização deles em Kerma. Agora, também os núbios de Meroé viam suas pastagens desaparecerem. Esta terra está simplesmente seca e desidratada. Nada poderia crescer aqui, mas você consegue imaginar ter investido toda a sua vida em viver aqui como agricultor, só para ver tudo virar pó? E dá para imaginar as pessoas pensando que isso era obviamente algo que poderia ser apenas sazonal, talvez alguns verões ou invernos secos. E então isso simplesmente durou para sempre, mudou a cultura, mudou a paisagem. E, eventualmente, as pessoas teriam que desistir. Como o deserto veio um dos poucos animais capazes de prosperar nessas condições, o camelo. Eles foram domesticados pela primeira vez na Arábia por volta de 1000 a.C. e demoraram um tempo para chegar à Núbia. Quando chegaram, acabaram trazendo um modo de vida nômade para o Saara Oriental, e tudo mudou. No final do século IV d.C., os nômades de todas as tribos ao redor de Meroé começaram a controlar as rotas comerciais, causando problemas para o estado de Meroé. Mahimu acredita que foi a perda das rotas comerciais para os nômades montados em camelôs que destruiu o reino núbio em Meruem. Outros debatem isso, mas por volta de 400 d.C., os arqueólogos concordam que o antigo reino da Núbia estava em declínio terminal. O modo de vida núbio havia se tornado impossível, mas o que aconteceu com o povo núbio? Estamos a caminho do sul, e de repente somos confrontados pelos novos reis do deserto. É uma enorme caravana de camelôs a caminho, ao que parece, dos grandes mercados de camelôs do sul do Egito. Alguns dos caras que estão nessas caravanas, eles têm reputações meio duvidosas. A gente vai ficar bem, né? Sim, espero que fiquemos bem. Vamos ser muito cuidadosos quando nos aproximarmos. Como você disse, já houve alguns problemas. Tem alguém sob a árvore ali. Quando encontramos criadores de camelôs, somos recebidos amigavelmente. Mas, não. Esses homens viajaram desde Darfur, perto da fronteira com o Chad. Eles já percorreram mais de 1.100 quilômetros e ainda têm centenas de quilômetros pela frente. Esse é o modo de vida que agora domina o deserto, onde um dia os núbios reinaram. Eles passam os dias guiando seus camelôs de poço em poço, de oásis em oásis, mas não parecem achar que isso seja um sacrifício.
Eles disseram que estão gostando muito da viagem e não sentem que seja algo muito, difícil ou duro ou algo assim. Eles aproveitam os camelôs do mesmo jeito que a gente aproveita esses carros luxuosos. Então eu não pedi o dinheiro. Esses homens viajam durante 40 dias seguidos, 10 quilômetros por dia, e descansam quando o sol está mais alto no céu. Mas ainda existem pequenas comunidades aqui, pessoas que tiram sustento dessa terra árida. Eles também dependem do camelo. Estamos perto agora? Sim, estamos quase lá. Quase. Vira à direita embaixo. Será que essas pessoas estão entre os descendentes dos núbios originais? Mas enquanto antes seus ancestrais viviam vidas definidas por pastagens férteis, essas pessoas precisam se agrupar em torno de pequenos poços. Sim. Eu consigo puxar, mas tem algo bem sofisticado acontecendo com os pulsos. Que eu acho que provavelmente é para evitar que enrosque. Nessa coisa aqui. Assim mesmo, na verdade. Vai. E esse é o seu poço. Lá vamos nós. É um contraste gritante com o modo de vida pastoral que já prosperou aqui, e dar água aos animais sedentos é um trabalho árduo. Uau! Imagino que vai precisar de umas 10 dessas para fazer qualquer tentativa real, decente, de conseguir isso. Vamos ter trabalho a noite toda com isso aqui. Esta é uma cultura perfeitamente adaptada ao deserto, mas não é Núbia. Para ver se ainda existem vestígios da antiga civilização núbia, vou ter que sair dessas zonas desérticas e seguir mais ao sul. Centro do Sudão, e aqui está a paisagem da antiga Núbia. É realmente maravilhoso ver esse ambiente verde, e lembra muito como Kerma deve ter sido. Não só as moradias, a tecnologia agrícola, mas a própria paisagem. Essa paisagem verde é exatamente como deve ter sido. A 700 milhas ao sul de Kerma, a terra que ainda recebe chuvas regulares é disputada por comunidades pastorais. E a fronteira entre o deserto e o verde continua sendo uma fonte constante e persistente de conflito, assim como era para egípcios e núbios há cerca de 3.500 anos atrás. Esses são veículos da ONU indo para Darfur, e é fascinante perceber que as mesmas questões de comida, recursos, de poder, ainda são, de certa forma, a força dinâmica que permeia essa paisagem até hoje. Um dos principais componentes dos recentes conflitos em Darfur, no oeste do Sudão, foi uma disputa por pastagens férteis e bem irrigadas. As mesmas questões foram um fator na guerra civil mortal que assolou o sul do Sudão por mais de 20 anos. Essas colinas verdes e exuberantes foram recentemente um campo de batalha. É tão glorioso, tão idílico aqui. É difícil acreditar que, há apenas uma década, este lugar foi palco de uma guerra civil. Eu estava andando por aqui há poucos minutos e encontrei uma cápsula de bala usada, e havia dezenas delas espalhadas por aqui, e não é algo recente. Ao longo dos séculos, as pessoas lutaram por essa paisagem e, de certa forma, essa história, a história que estamos contando, é sobre isso se repetindo ao longo de séculos e séculos. O nome Bessas Colinas reflete essa história. Estas são as colinas Nuba e o povo Nuba acredita que descende do antigo reino da Núbia.
Estou com Shazahal, formada na Grã-Bretanha e de família tradicional de governantes daqui. O tio dela, líder da comunidade da aldeia, lembra bem das tradições da família. Meu nome é Mahimu Abraham Tolley. Tolley é meu nome verdadeiro. Ele vem de uma família real. Eles chegaram há muitos anos. E há muitos anos, quantos anos seriam? Isso. Quando isso aconteceu, isso foi... As Guerras dos... Foi mais ou menos há 300 anos. A tradição diz que vieram de uma área próxima a Merué, antiga cidade núbia a mais de 800 quilômetros daqui. Curioso se existe conexão entre o povo desta região, os Nuba, E os antigos da Núbia? Eu só estou curioso sim isso. Esse lugar tão vivo tem alguma ligação com aquela velha mitologia. A lua está no Egito, a lua está no norte, a lua está nas montanhas. são todos o mesmo povo, só se separaram. Então, alguns ficaram no Egito, alguns ficaram alguns vieram para o Sudão. Maruíce Marui. A única diferença entre aqui e lá, você vai ver, é a cor da pele. Mas em termos de língua, é a mesma. As tradições são as mesmas. Será que realmente pode haver uma conexão entre o povo desta região e a antiga civilização da Núbia, que nasceu há mais de 7.000 anos ao som de um gongue de pedra? O extraordinário é que, embora estejamos a quilômetros das antigas terras núbias, realmente parecem existir alguns ecos daqueles tempos distantes. Hoje, os jovens ainda competem no que se tornou seu esporte mais famoso, a luta livre. Desculpa, sinceramente. Eu realmente não sei se isso vai funcionar direito. A luta é exatamente no mesmo estilo das imagens antigas de 1500 a.C., aquelas que Mahimu me mostrou em Jedel Barkal. Exatamente a mesma postura, até mesmo os mesmos agarramentos. Será que finalmente vou conseguir me conectar com essa civilização antiga que venho procurando? Tenho que tentar. Espera. Onde você foi? Isso é simplesmente incrível. Mas, de repente, começa a perceber que isso é exatamente como aqueles hieróglifos egípcios antigos de lutadores. Exatamente como. Claro, as semelhanças e o estilo da luta deles podem ser apenas coincidência. Se realmente existe uma herança da antiga Núbia, ela deveria aparecer em aspectos mais fundamentais do modo de vida dos Nuba. Abdu, um vaqueiro, certamente acredita que o jeito de fazer as coisas não mudou há muito tempo. Isso veio pela tradição, pela história e pela família. E mais uma coisa. Desde cedo. Cada um recebe uma certa quantidade de vacas. Mesmo. Sim. Bom dia, senhor. Como vai?
Assim, eles podem criá-las e se alimentam delas. Usam o leite delas para criar seus filhos. Depois constroem em cima disso. Então, quanto mais vacas você tem, mais riqueza possui. Então o gado é absolutamente fundamental para a política, para a cultura, para unir toda essa comunidade. Sim. Existem culturas do gado como esta por toda a África, daqui das colinas do Sudão até KwaZulu, na África do Sul. E muitas delas estão ligadas à realeza. É possível que muitas dessas histórias possam ter começado na antiga Núbia, lá atrás, com o povo da arte rupestre Kerma. O Kambala é a dança mais importante dos Nuba. Suas origens estão em cerimônias que iniciam jovens como membros plenos da sociedade Nuba. Esses cocares são feitos de crânios de gado. Algo chama a atenção. Em Kerma, o grande monte funerário era cercado por 5.000 crânios de gado exatamente como estes. Talvez eles tenham sido, um dia, os cocares usados por dançarinos no funeral do rei. Quem poderia duvidar disso? Quero dizer, isso é a cultura de Kerma, aquelas culturas antigas de Kerma ganhando vida. Quero dizer, o gado, você consegue até sentir. São mulheres cantando sobre o gado. São homens revivendo aquelas tradições antigas. É absolutamente tudo que vi ao longo da jornada, mas tornado vivo nessa dança incrível. Será que essas pessoas são descendentes daquele antigo reino? Parece haver uma herança claramente expressa nas tradições sobre o gado, sobre a luta nas lendas sobre uma terra ancestral. Além disso, é difícil ter certeza dos vínculos entre o povo de Nuba e o da antiga Núbia. Mas uma conexão dessas seria só a cereja do bolo. O mais importante é o peso das evidências que agora temos da existência da Núbia como um reino notável, duradouro e indígena. A Núbia não era uma terra bárbara e desolada à margem da civilização, como egípcios e romanos gostariam que acreditássemos. Era uma potência de verdade, que se desenvolveu de forma independente e rivalizou com os faraós, um lugar com um modo de vida próprio. No fim das contas, acabou sendo vítima das mudanças climáticas. Mas eu acredito que as ideias núbias de poder, riqueza e realeza continuam a ressoar na África moderna. Amanhã, aqui na BBC FUR, vamos embarcar em uma jornada de descobertas seguindo os passos da primeira governante mulher do Egito, o faraó que conquistou o mar vai ao ar às 21 horas.